Olá, companheiros e companheiras. O tema do vídeo de hoje é como abaixar o preço dos alimentos. O que eu faria se eu fosse presidente da República? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, que você deixe seu joinha, seu like se você gostou do vídeo. Se você não gostou também, quero que você deixe seu dislike e também, se for possível, que você deixe seu comentário, né, sobre o tema do vídeo de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre a questão da alta do preço dos alimentos, a inflação de alimentos, que tem sido um problema muito grave que o Brasil tem vivido, principalmente nos últimos meses, Cada dia que passa, você que é trabalhador, que é trabalhadora, vai no supermercado, vai no mercado, vai no sacolão, no açougue, você tem visto a dificuldade, que tem sido colocar comida em casa, porque cada dia que passa, a inflação de alimentos, ela aumenta, o preço dos alimentos tem aumentado de uma forma meio que assim descontrolada, Então hoje eu vou apresentar aqui, nós vamos discutir algumas medidas, que o governo deveria ter tomado já, deveria tomar para controlar o preço dos alimentos, impedir que haja um aumento dessa inflação, garantindo, primeiro, que a população possa, que os trabalhadores possam ter o que comer, para começar a ter o que comer, e, garantindo aí um maior poder de compra, para a população, porque o preço dos alimentos tem subido, mas a renda da população não. Então esse é um problema gravíssimo, que o governo deveria se atentar e cuidar disso, diferentemente, do que o presidente Lula, infelizmente disse, numa entrevista para uma rádio, de que o problema da inflação é uma coisa que os próprios trabalhadores têm que controlar, não comprando produtos que estejam caros, que é uma coisa absurda, uma coisa sem o menor sentido, uma lógica liberal, uma lógica voltada pelos interesses, dos grandes capitalistas, dos ricos. Essa ideia, de que se você não comprar o alimento, o preço vai cair. Não é dessa forma. E se a população deixar de comprar algum alimento porque está caro, vai ficar sem comer, porque é uma inflação generalizada na área dos alimentos, na área dos alimentos, de bebidas. A inflação do país, ela não está alta, de certa forma, a inflação geral. Nós temos a inflação geral em 2024, ela teve o patamar de 4,84% ao ano, que é uma inflação relativamente baixa, apesar que essa inflação ela estourou a meta, que o Brasil ele trabalha com um tripé macroeconômico. Então, uma das bases desse tripé que sustenta a economia do país é a meta de inflação, que é uma coisa criada, para impedir investimentos, impedir que o país que se distribua renda, que chegue renda ali para a classe trabalhadora, Então, essa meta de inflação, ela é colocada pelo Banco Central e o governo tem que perseguir ela no ano. Então, a meta de inflação do ano passado foi 3%, que é uma meta muito baixa, para a realidade brasileira, para um país emergente que está em crescimento, tem que crescer, que tem uma população pobre, que tem um nível de desigualdade muito grande, que tem um salário mínimo ridículo, muito baixo. O salário mínimo do Brasil é o segundo pior da América Latina, sendo que o Brasil é a maior potência do continente, então deveria ter o salário mínimo maior, Então, o salário mínimo muito baixo, que o país tem, cresceu nos últimos anos devido à política de valorização do salário mínimo do governo Lula, dos dois primeiros governos, Lula, mas que agora também nós já discutimos isso no vídeo anterior, que o salário mínimo não vai aumentar mais praticamente, que a política econômica do governo Lula, esse governo atual, o governo Lula 3, é uma política voltada para favorecer os ricos, favorecer a elite, a burguesia. Então, houve uma limitação do aumento do salário mínimo. Então, o salário mínimo, que já é pequeno, já é pouco, praticamente não vai ter aumento mais real, Então, isso já vai significar uma perda
do poder de compra da classe trabalhadora num momento em que deveria ter um aumento do salário mínimo devido à alta dos preços, né, dos alimentos. Então nós vamos discutir essas medidas que já deveriam ter sido tomadas, tá? Porque diferente do que o presidente Lula falou, a responsabilidade de abaixar o preço dos alimentos não é da população, não é do trabalhador indo e não comprando algum alimento que esteja caro, porque a população, a classe trabalhadora, ela produz tudo que tem no país e ela tem direito de usufruir de tudo que é produzido. Então, não tem essa. Se tá caro, é responsabilidade do governo, do Estado, implementar políticas para controlar esses preços e reduzi-los. Então, eu vou apresentar as medidas que eu faria se eu fosse presidente da República, se eu estivesse no governo. Inclusive, vou até colocar essas medidas num documento e enviar para o governo. Tá? Eu não sei, provavelmente nem irão ler, mas é uma coisa que nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer pressão popular, mobilizar e usar os recursos que nós temos, né? O recurso é esse, é fazer pressão. Então, vou enviar para eles essas medidas para ver se eles implementam pelo menos alguma delas que eu acho que seriam muito importantes, tá? E são coisas simples, coisas básicas. Na verdade, tem medidas de curto prazo que o governo poderia implementar, medidas urgentes, né? A situação é urgente, essa situação tem que resolver imediatamente, porque por conta disso pessoas passam fome, pessoas passam necessidade, né? Nós temos aí alta dos alimentos, na verdade é uma alta geral, mas nós temos alguns tipos de alimentos que eles têm crescido, eles têm aumentado no nível de forma mais acelerada em relação a outros, que é o caso do café, né? O Brasil é o maior exportador de café, então isso aí já é uma resposta para o aumento do preço do café. O Brasil, ele tem aí também, ele é um grande exportador de carne bovina, de carne, né, de proteína animal, então a carne tem aumentado o preço também, né? E agora recentemente o ovo, né? Ovo de galinha tem aumentado muito o preço, né? Você vê aí praticamente R$1 por unidade, então é uma coisa absurda, né? E devido à crise, né, nos Estados Unidos, a crise aviária nos Estados Unidos, nós temos um cenário de que o preço do ovo pode subir ainda mais. Então, o presidente Lula falou, né? Porque se tá caro, compra outra coisa. Aí a população a carne tá cara. Normalmente a pessoa compra o ovo para substituir. Como que vai comprar o ovo se também tá um absurdo? Então, essa é uma política de Estado. O Estado tem que fazer essa política de controle dos preços, tá? Não é o trabalhador individualmente, não, que tem que fazer, não. Então, vou apresentar aqui medidas de curto prazo para resolver a situação, ou pelo menos controlá-la, né, imediatamente. Essas medidas, na verdade, de curto prazo, elas têm uma resposta rápida. Tem as medidas de médio prazo e tem as de longo prazo, que aí já é por um tempo maior, né? Mas como a situação é grave e tem que ser resolvida agora, porque a fome não espera, né? A necessidade da população não espera, então tem que ser resolvida agora. Então eu vou focar nessas medidas de curto prazo aqui no início do vídeo. E o vídeo em si vai ser focado nessas medidas. Então a primeira medida que eu faria, a primeira medida que deveria ser feita, tá? É voltar com os estoques reguladores da Conab. O Brasil, ele detém um estoque regulador de alimentos, tá, na Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. E principalmente os governos do PT, o governo Lula, Dilma, eles utilizavam muito esses estoques nos primeiros governos, nos anos anteriores, para, como eu vou dizer, ser o próprio nome já diz, é um estoque regulador. Então ele regula o preço dos alimentos, né, o que o mercado vende. Então, por exemplo, o que o governo fazia? Ele pegava, em vez do supermercado ir lá e comprar o alimento e vender na mão do produtor, o governo ele tinha uma política de comprar esses alimentos e de estocá-los. Por exemplo, o governo comprava tantos quilos de arroz, de feijão, sabe, de café, né? Estamos falando aí do café, né? Produtos não perecíveis, né? Da carne não dá para fazer isso, porque a carne é um produto que é perecível, né? Altamente perecível, então não dá para você estocar dessa forma. Mas aí o arroz, grãos, feijão, né? E que são ali basicamente o que a população come, né?
basicamente, né? É o alimento principal, não pode faltar. Então, voltar com esses estoques reguladores. Esse estoque regulador, ele foi meio que esvaziado, né, durante o governo Bolsonaro, sim, que havia no governo Bolsonaro uma política de privatização total das empresas públicas, né, dos serviços públicos. Então, tudo que era serviço público, eles não tinham interesse, né, em continuar. Então, foi descontinuar esse trabalho. Aí nós elegemos o governo Lula com a ideia de que ele voltaria com essa política, mas não voltou, né? Voltou muito timidamente. Então, deveria investir pesado, né? Porque, na verdade, a política econômica do governo Lula tem sido a mesma do governo Bolsonaro, para falar a verdade, né? Então, elegemos um governo para fazer aquilo que nós... para ter essa política, né? De controlar, de fazer voltar a fazer esse controle para abaixar o preço dos alimentos, e o governo não tem feito. Então, o que eu faria, basicamente, primeira coisa é isso: voltar com os estoques reguladores, comprar alimentos da mão dos produtores, da agricultura familiar, principalmente, produtos orgânicos, sem uso de agrotóxicos, né? Não é comprar do agronegócio, não, comprar da agricultura familiar, comprar produtos, comprar alimentos, estocá-los, e aí no momento em que os preços sobem, o governo faria o quê? Ele colocaria esses alimentos que ele estocou a preços menores no mercado. Então ele venderia esses produtos a preços menores, forçando os supermercados privados, os mercados, a venderem por um preço menor. Porque se eles comprarem no governo para vender, eles teriam um preço menor, um custo menor, e conseguiriam oferecer a um valor menor para a população. Então isso é uma política básica de Estado que foi abandonada pelo governo Lula e que eu voltaria. Então, primeira coisa é isso: retomar os estoques reguladores, comprar alimentos da mão da agricultura familiar, que até porque a agricultura familiar, ela responde, né, por 70% de todo o alimento que vai para a mesa do trabalhador, não é o agronegócio. Então, não são os grandes empresários, os grandes agricultores, né, que eles fazem produzir alimentos, produzem muito alimentos, mas para exportar, para vender para fora, enquanto a população passa fome aqui. Quando eles não descartam alimentos ainda, né, para poder incentivar uma alta do preço, para exportar, para vender para fora e conseguir dinheiro. Então, eu compraria esses produtos da agricultura familiar para regular, né, o mercado. Então, quando o governo ele tem essa possibilidade, tem esse produto estocado, ele coloca no mercado, e isso força uma redução de preços, né? Porque o governo conseguiria ofertar esses produtos a um preço menor do que o mercado normalmente compra, né, da mão dos produtores. Que deveria ser feito, que eu acho que é uma coisa básica, que deveria ser uma política de Estado também, é a construção de supermercados públicos. Sabe, o governo ele poderia, ao mesmo tempo que compra esse produto e estoca, ele deveria ter uma política de compra e aquisição de alimentos da agricultura familiar também, e a construção de supermercados públicos. O governo deveria construir supermercados, mercados, sacolão, açougue público, ofertando a um preço baixo ou até de forma gratuita à população, que é a minha ideia. Eu acho que deveria ter essa política. Por que não? Por que não o governo não pode comprar produtos para alimentos, né, da mão dos produtores, da agricultura familiar, e vender a um preço baixo, né, para a população, porque o foco aí não seria o lucro, né, não seria o dinheiro, como é a lógica capitalista, mas sim alimentar a população, garantir que a população tenha um alimento. Então eu faria isso, construiria supermercados públicos para vender ou até mesmo distribuir de forma gratuita. A minha ideia é basicamente essa: distribuir de forma gratuita esses alimentos para a população, principalmente a população de baixa renda que não tem como comprar, né? Outra coisa, fiscalizar, porque tem que ter fiscalização de preços abusivos, porque uma coisa que até que o governo tem dito é que o preço dos alimentos, que a comida tá caro, o preço dos alimentos está alto, porque os donos de supermercado, não os supermercados, que eles têm praticado preços abusivos, né? Que eles poderiam reduzir o preço que eles ofertam, né, no mercado deles. Então, se está tendo preço abusivo, tem que ter fiscalização, porque eles não podem cobrar no alimento, né, ali um valor
de forma abusiva, né? Eles não podem, eles têm a margem de lucro que eles podem atingir. Então tem que ter fiscalização, simples. Então por que não está tendo essa fiscalização se o problema é esse? É uma coisa também, é um discurso para tirar a responsabilidade do governo, que é o mesmo discurso que o Bolsonaro também tinha. O Bolsonaro chegou a fazer vídeo, né, pedindo os donos do supermercado para reduzir o preço dos alimentos. E não é assim. O alimento está caro pela política econômica neoliberal, política econômica voltada para garantir que os grandes empresários tenham lucro em cima de coisas que não deveriam ser comercializadas. Alimento é uma coisa básica para a sobrevivência humana, não deveria ser base de comércio, de lucro. Como a água, como o transporte, como a energia elétrica, como a educação. São coisas básicas, saúde, né? São coisas básicas para a sobrevivência humana. Isso não deveria ser comércio, né? Ser um produto. Isso deveria ser ofertado à população de forma gratuita. Então, até por isso eu trouxe a questão dos supermercados públicos, né? Então, gente, é o seguinte, não é... A política econômica do governo é que ele está levando a isso. É a política voltada a garantir lucro dos grandes empresários, né? Outra coisa também, outra medida que deveria ser feita o governo deveria editar uma medida provisória, um decreto, alguma medida ali para proibir ou então pelo menos reduzir o nível de exportações. Porque, gente, o agronegócio, principalmente, ele trabalha produzindo alimentos, né? Produz alimentos para vender para fora, para abastecer mercados externos. E ainda devido à alta do dólar, né? O dólar tem aumentado, o dólar está em patamar alto, né? Está quase a R$6, então eles lucram muito vendendo para fora. Então eles pegam os alimentos e vendem para fora. Mas e o mercado interno? E a mesa do trabalhador? Está abastecida para vender? Exportar é muito bom. Vender, você produzir e vender para fora é bom, né? Principalmente produtos de alto valor agregado, né? Produtos feitos ali, produtos industriais, né? Assim, né? O governo deveria focar em industrializar o país, vender produtos de alto valor agregado para fora. Mas eles preferem focar nessa política de produzir alimentos, exportar, enquanto a população paga um absurdo aqui. Por quê? Às vezes por desabastecimento no mercado, porque os agricultores vendem para fora. Então eles abastecem o mercado exterior e a população paga caro aqui. E paga pela sobra ainda, porque principalmente o café de qualidade, ele é exportado. Ele não fica aqui no país. O café que você está pagando aí R$30 no mercado, um café de péssima qualidade ainda. Entendeu? Então é questão básica, tem que proibir essas exportações, ou pelo menos reduzir elas até o momento em que nós consigamos abaixar os preços aqui, entendeu? E abastecer o mercado brasileiro, garantir que a população tenha acesso. Você tem que garantir primeiro que a sua população tenha acesso ao que você está produzindo. Depois você vende para fora o que exceder. Basicamente a exportação tem que ser assim. Outra medida muito importante é a redução do preço dos combustíveis, né? Nós estamos aí vivendo a questão da alta dos alimentos. A Petrobras, né? A Petrobras que controla o preço dos combustíveis, ela vai aumentar o diesel, que é o combustível usado em frete, em caminhões. Esse produto é repassado para os alimentos. Porque como que você vai levar o alimento para o mercado? Como é que você transporta? Com base ali no combustível diesel. Então, se você aumenta o diesel, o preço ali do aumento ele é repassado para o alimento. Sabe, no momento que o alimento está aumentando, em vez de reduzir o diesel, a Petrobras anuncia aumento. E aí o governo chega e fala, não, que a Petrobras é independente, mas não pode ser assim, tem que intervir na Petrobras sim. A Petrobras, o governo é o maior acionista da Petrobras. Apesar que hoje a Petrobras é uma empresa voltada para encher o bolso de acionista, né? O pessoal está lá em Nova York, Miami, e enchendo o bolso dos lucros da Petrobras sem nem estar aqui no país, sem nem contribuir com a economia brasileira, que é um absurdo, né? A Petrobras tinha que ser uma empresa totalmente pública,
com controle da população, controle popular, com conselhos populares, controlando essa empresa e definindo os rumos dela, porque é uma empresa estratégica para o país. Ela cuida dos combustíveis, é uma questão estratégica para o desenvolvimento do país, até mesmo para essa questão dos alimentos. Então, é reduzir o preço dos combustíveis, é isso que a Petrobras deveria fazer e não aumentar. Então, deveria ter uma redução desses combustíveis também. Tá? E outra coisa, o governo, mas aí já é uma política mais de longo prazo, o governo construir refinarias ou tentar retomar as refinarias que foram privatizadas. Durante o governo Bolsonaro houve uma privatização das refinarias que o país tinha, né? Então nós perdemos a capacidade de refinar petróleo aqui e produzir diesel, gasolina aqui no país. Então já leva a um aumento dos combustíveis, né? Outra coisa que deveria ser feita é investimento em produção de alimentos, abre crédito para agricultura familiar, tá? É fazer assentamento do movimento sem terra, tá? Garantindo, regularizando as terras que eles ocupam, né? Terras improdutivas ocupadas por eles, para que eles possam produzir alimentos. Quanto maior oferta de alimento você tiver, isso vai reduzindo o preço. Então tem que produzir, tem que investir na produção de alimento para forçar que haja uma redução do preço. Outra medida importante é retomar o Banco Central. O governo tem que retomar, tem que ter uma política ir para cima mesmo, para retomar o Banco Central. O Banco Central ele se tornou independente, né? Apesar que hoje o Banco Central ele é todo indicado pelo governo Lula. Então o governo ele tem uma capacidade maior hoje de controle sobre o Banco Central e tem que haver uma política de redução da taxa de juros, porque a taxa de juros alta, né, a taxa Selic alta, ela hoje está no patamar de 13,25%, ela coíbe, né, investimentos, coíbe a produção também. Então o que acontece? Às vezes o produtor tem que pagar juros altos, né? Para produzir, para produção, e aumento da inflação geral, leva ao aumento do dólar, né, que aí também já é um problema para a questão da exportação que eu disse. Né, os grandes produtores estão preferindo exportar, vender para fora, e isso tem causado um aumento dos preços aqui também. Então você enfrentando essa questão do Banco Central, reduzindo os juros, já seria um alívio também, já com certeza já impacta os alimentos aqui no país, tá? E uma coisa muito importante também, né, que aí basicamente é o centro de tudo que está acontecendo, né? A política fiscal do governo tem que mudar. O governo não pode ter uma política voltada para o interesse dos capitalistas. Ele tem que ter uma política fiscal voltada aos interesses da classe trabalhadora, que é quem produz tudo no país. Então tem que ser revogado o arcabouço fiscal, tá? O teto de gastos feito pelo ministro Fernando Haddad, do governo Lula. Tem que revogar o pacote fiscal aprovado no ano passado, que limita salário mínimo, que corta do BPC, corta do Bolsa Família, que limita o acesso de trabalhadores ao PIS também, né, ao bônus salarial. Porque todas essas medidas fiscais do governo, elas têm levado também tem levado a alta dos alimentos. Por quê? Porque o governo não pode investir, o governo não pode fazer investimentos públicos. Então, como o governo vai fazer investimentos, como o governo vai implementar as medidas que eu falei aqui, se ele não pode investir? Se existe esse teto de investimentos feito pelo governo Lula, que comprime, né, o orçamento público a um nível em que vai chegar um momento em que o governo não vai poder ter gasto obrigatório nenhum. O governo não vai poder ter programas sociais, não vai poder ter políticas de Estado, porque a limitação do salário mínimo, ele vai tirar recursos da mão dos trabalhadores. Aí tem gente, né, com a ideia econômica capitalista, vai dizer, não, mas quanto mais você aumenta o salário mínimo, quanto mais você aumenta benefícios, você está aumentando a inflação, porque aí vai ter mais moeda circulando, e isso leva a um aumento de inflação. Isso é mentira. Tá? Até porque o salário mínimo do Brasil, ele é, na América Latina, ele já é o segundo pior. Se você pegar em relação às grandes potências mundiais, ele é ridículo.
Então, se isso leva a um aumento de inflação, por que as potências mundiais não têm esse problema? É mentira. Quanto mais você aumenta o salário mínimo, quanto mais você garante que a população tenha renda para consumir, isso não vai causar aumento de preços. Não vai, pelo contrário. Por quê? Porque ao mesmo tempo você vai estar incentivando a produção, você vai estar incentivando o mercado interno, tá? E isso aquece a economia. Isso aquece a economia. Então a inflação aumenta no sentido... Se circular dinheiro na economia, tá? Sem que isso tenha um retorno produtivo. Por exemplo, se sair dando dinheiro, isso na verdade é o que acontece hoje. É o que acontece hoje. Né? O governo ele gasta praticamente metade do orçamento dando dinheiro para os bancos privados. Pagando uma dívida que não existe, uma dívida que já foi paga muitas vezes, uma dívida mentirosa, corrói o orçamento público do governo, que deveria ser investido na população. Esse dinheiro fica parado, não é investido em produção, ele não é investido, sabe, ali no processo produtivo para o país. E é isso que causa inflação. Quando você aumenta o salário mínimo, você aumenta o Bolsa Família, que é uma medida também que eu faria de curto prazo, aumentar o salário mínimo, aumentar o salário mínimo e o Bolsa Família, para aumentar a renda da população, permitir que a população consiga comprar mais, né, comprar mais alimentos, tá? Porque o que está faltando na mão da população é o dinheiro para comprar, porque está caro demais. Isso também deveria ser feito paralelamente a essas medidas que eu apresentei de contenção aqui da inflação, deveria também ter esse aumento da renda da população. As medidas que deveriam ser feitas são essas medidas de Estado, medidas que o governo já deveria ter feito há muito tempo. Uma coisa também interessante de se fazer é liberar o FGTS ali, principalmente o saque aniversário, né? O governo está preparando uma medida assim já, que é positiva, de liberar, destravar o FGTS, na verdade, para quem aderiu ao saque aniversário, né? Que é uma medida que foi feita aí pelo governo Bolsonaro, né? Que ele permite que anualmente o trabalhador retire ali uma parte, né, do FGTS no mês do seu aniversário. Mas isso, né, ao mesmo tempo trava o FGTS do trabalhador durante 2 anos, no caso dele ser demitido sem justa causa. Então o governo está preparando uma medida para poder destravar esse FGTS das pessoas que foram demitidas e não puderam pegar. Então isso aí já vai ser um recurso a mais na mão do trabalhador, né, que já é uma coisa que vai aquecer a economia e também vai garantir que a população possa comprar, né, porque cada dia que passa tem sido mais difícil, né, a população ter acesso aos alimentos devido a essa alta, né? Além de forçar uma baixa do dólar, porque enquanto o dólar estiver alto, tá, os grandes empresários, os grandes agricultores, eles vão preferir vender para fora, exportar, do que abastecer o mercado interno. Então tem que ter uma política de redução do dólar também, que basicamente o que o governo pode fazer é pegar as reservas internacionais que estão no Banco Central e vendê-las no mercado, né, garantindo que haja um aumento dos dólares no país, tá? E com isso forçando uma baixa do dólar, porque quanto mais dólares tem circulando no país, o dólar ele reduz, né? O dólar em relação ao real ele abaixa, ele se desvaloriza. E uma das coisas também que deveriam ser feitas junto a isso é retomar a cobrança do IOF para transferências ao exterior. O governo tirou a cobrança de um imposto chamado IOF para quem manda dólares para fora do país. Para quê? Para poder se adequar, sabe, a entrar numa organização norte-americana. Então, deveria voltar com essa cobrança também para reduzir o dólar, além de acabar também com essa questão do dólar flutuante, né, do dólar subir, né, do dólar subir aí, como sobe diariamente, né, deveria ter um preço fixo para o dólar para a economia brasileira se ter uma previsão, uma previsibilidade, né, do que fazer. Então, basicamente são essas medidas, né, que eu acho que o governo deveria fazer. O que nós temos que fazer é pressionar o governo para que essas medidas sejam implementadas de forma a garantir que a classe trabalhadora tenha acesso aos alimentos, tenha acesso à comida, né, de forma barata, acessível, para que a gente possa aí enfrentar essa questão da inflação de alimentos, que tem atormentado, né, que tem assustado a classe trabalhadora, e garantir que a população tenha acesso a tudo que é produzido nesse país. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Deixe seu comentário, deixe seu elogio, sua crítica, sua sugestão.
né? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.